uns 3, 4. Aí. Entendi. Beleza. Vamos então hoje para a nossa quarta aula sobre filosofia africana. Vou pegar aqui o texto. Está aqui. Muito bem. Esse é o texto. Nós vamos ler, vou comentar. Acho que tem um vídeo, se eu separei, tem um vídeo falando sobre variedades linguísticas. Nós comentamos, acho que em alguma aula, né, sobre a diversidade linguística, né, do povo africano. Aí eu separei um texto. Então, um vídeo e esse texto aqui. E eu separei também três questões sobre esse assunto que a gente está tratando, que aí vou mandar para vocês um linkzinho aí do Forms para vocês responderem. Olha que coisa chique. Então vamos lá. Para o indonesiocentrismo, quarta aula, então, da nossa saga africana. Vamos ao texto. A ancestralidade é um dos conceitos chaves para compreendermos a filosofia afro-brasileira. Para o filósofo e educador Eduardo Oliveira, a ancestralidade, que não se confunde com o parentesco, é um elemento fundamental da identidade afrodescendente do Brasil e para o ensino dessa cultura. Aí o professor diz o seguinte: a ancestralidade inicialmente é o princípio que organiza o candomblé e arregimenta todos os princípios e valores caros ao povo de santo na dinâmica civilizatória africana. Ela não é, como no início do século XX, uma relação de parentesco consanguíneo. Posteriormente, a ancestralidade torna-se o signo da resistência afrodescendente, protagoniza a construção histórico-cultural do negro no Brasil e gesta, ademais, um novo projeto sociopolítico fundamentado nos princípios da inclusão social, no respeito às diferenças, na convivência sustentável do homem com o meio ambiente, no respeito à experiência dos mais velhos, na complementação dos gêneros, na diversidade, na resolução dos conflitos, na vida comunitária, entre outros. Então, aqui, as implicações aí, né, que estão relacionadas à ancestralidade, que não é só uma questão de parentesco, mas você pode, né, a pessoa pode se identificar com elementos da cultura africana, do continente africano, né? Não necessariamente que tenham parentesco, né, consanguíneo, né? As implicações políticas do Ubuntu, nós já falamos sobre essa palavra, são bem evidentes. A relação de pertencimento à comunidade serve como fator de reconhecimento de identidades sociais africanas, após a negação da identificação com as nacionalidades europeias no processo de descolonização da África. Então, o Ubuntu, nesse sentido aí que ele está querendo dizer, é uma forma, né, de resistência cultural, de identificação com uma origem, né, uma origem do povo. Então, o Ubuntu tem vários significados aí. Aqui ele está trazendo um aspecto do Ubuntu. Mas o Ubuntu possui também implicações metafísicas. Aí nós falamos sobre a cosmovisão africana, né? Remetendo a uma concepção africana sobre a natureza da realidade, ou a força vital. Né? Para o africano, né, fazemos parte da natureza, a gente está misturado, né, com tudo. O conceito de força vital no pensamento banto foi apresentado pela primeira vez pelo belga Placide Tempels, nos termos de uma etnofilosofia. Nós vimos lá, né, falamos sobre etnofilosofias, que foi na terceira ou na segunda aula, sobre os tipos de linhas de estudo da filosofia africana. Por não ser africano, seu olhar sobre o pensamento banto é limitado e foi criticado pela metodologia pouco rigorosa. Entretanto, uma ideia básica de Temples foi retomada e aprofundada por diversos filósofos africanos, a de que o conceito de força vital seria um correlato da noção de ser na filosofia europeia. Então, a gente nós falamos sobre isso também, que o ser na filosofia europeia diz respeito a tudo, né? E aqui eu até falei dessa diferença entre a filosofia africana e a filosofia europeia. A filosofia africana tinha uma relação mais próxima, né, com o regionalismo, com o ser africano. Né? O filósofo luandense Alex Kagame associa a raiz Untu a quatro categorias fundamentais do pensamento banto. Nuntu designa o ser dotado de inteligência, Kintu refere-se ao ser não inteligente, Rantu é o termo usado para contínuo, espaço-tempo, e Kuntu é a categoria de modalidade. Trata-se de uma concepção dinâmica e intimamente relacionada às concepções religiosas africanas. Tenho aqui um segundo texto, então aqui a gente, né,
teve uma, na verdade foi um resuminho, né, da aula anterior, né, meio que um apanhado da aula anterior falando sobre o Ubuntu e essa concepção, essa cosmovisão que tem relação direta com o aspecto da ancestralidade. Vamos para o segundo texto aqui. Será que vai? Foi. Aqui então. Aqui, o autor faz uma relação da filosofia africana, com um filósofo africano, é, fazendo uma relação com a filosofia europeia. Então, ele vai falar aqui sobre a crítica da razão pura, de Immanuel Kant, é tida como uma das obras basilares do pensamento da epistemologia moderna, do conhecimento moderno. Nela, Kant buscou traçar, explicitar as possibilidades humanas de conhecer. A gente já viu isso numa aula de filosofia, né? Como conhecemos, né? Em uma referência explícita a essa obra, o filósofo cientista político camaronês Achille Mbembe apresenta seu entendimento acerca da negritude diante da modernidade e das questões sobre alteridade, né, que são particular, a alteridade é o que é particular, né, no cenário mundial do início do século XXI, tendo como referências teóricos e teóricos do desconstrutivismo, o pós-estruturalismo, a fenomenologia, o pensamento de Gilles Deleuze. Bembe defende a noção do devir negro no mundo. Para ele, o pensamento europeu sempre adotou a identidade como a relação do mesmo com o mesmo, isto é, o ser em seu próprio espelho, e não como uma relação de pertencimento, né? Pertencimento mútuo ao mundo. Diante dessa lógica de autocontemplação e enclausuramento, o negro e a raça têm, para a cultura europeia, significado a mesma coisa, né? Significa a mesma coisa. O negro é sempre aquele que vem quando nada se vê, quando nada queremos compreender, libertando assim dinâmicas passionais e irracionais. Essa irracionalidade refere-se também a judeus, mongóis, chineses, que compõem o delírio da visão eurocêntrica e branca. Então, ele está aqui fazendo uma leitura, né, dessa condição de silenciamento, né, de menosprezo, né, pela cultura negra. E aí ele amplia, né, esse menosprezo pelas outras culturas, os mongóis, os chineses, os judeus, né? Assim, toda a humanidade subalterna correria o risco de se tornar negra. Uma coisa interessante, né? Um pensamento interessante. De se tornar aquele que se vê quando nada vemos. É esse processo de enegrecimento dos homens em situação de desigualdade que Bembe chama de devir negro no mundo. Então, é um exemplo aqui rápido, assim bem grosseiro, né? É a ideia do que o sujeito que sai daqui vai para os Estados Unidos, né? Vai para a América, achando que vai ser bem tratado. Ô, meu querido, você é latino, entendeu? Você vai passar por umas situações lá, né? Você não vai ser considerado, entendeu? Você é latino, você é menos, né? Na concepção, né, do americano. Aqui é uma relação com a religião. Lá foi com a filosofia, né, filosofia europeia, aqui com a religião. A cientista da religião, esqueci, aqui, é a Carla Malandrino. O texto a seguir é um texto de um artigo da psicóloga Brígida Carla Malandrino, pós-graduada em Ciências da Religião. A captura e a separação da família alargada e nuclear desestruturam visceralmente a pessoa de tradição bantu. Nós já falamos sobre isso, né? O aspecto da coletividade na cultura africana. Que perde, nesse momento, a possibilidade de dar continuidade à participação vital, uma vez que foram rompidos os laços de solidariedade vertical e horizontal. E aqui a gente, né, a gente pode fazer uma referência, né, à diáspora africana, quando as pessoas foram retiradas das suas casas, das suas tribos, e foram misturadas com outras. Olha a confusão, né? Já no que diz respeito ao território, para o Bantu, ele demarca o espaço da estrutura social. A terra é um espaço do grupo. Cada família largada e cada clã possuem territórios bem delimitados. O vínculo com a terra serve de elemento de união à comunidade de sangue ou parentesco. A inserção do elemento de união, a inserção do grupo no espaço fortifica a coesão, a solidariedade e a consciência comunitária. Ao sair da terra, rompe-se a participação coletiva. Caberia perguntar, como se reestrutura a relação com a terra antes do embarque, durante as estadas
nos barracões e após a travessia, quando se chega à propriedade dos senhores. Aqui ela está fazendo uma referência direta, né, à diáspora africana. Vamos ao. Vamos ao. Ah, sim. Vamos às questões. Se alguém tiver. Aliás, vamos fazer o seguinte: se alguém quiser fazer um comentário agora, pode fazer, que eu vou pro vídeo. Depois a gente volta aqui para os textos. Pessoal, tô tranquilo, sem comentários. Beleza, vamos para o vídeo, que é o vídeo falando sobre variedade linguística na África. Se nós não falamos, o vídeo vai dar a oportunidade de a gente conhecer um pouco mais. E é um negócio impressionante. Vou desligar aqui meu som, peraí. A variedade linguística em África. Com 54 países, a diversidade linguística em África impressiona. Atualmente, a África possui 2.092 línguas faladas, ou seja, 30% dos idiomas de todo o planeta. Perante tamanha variedade, é possível dividir as línguas africanas em 4 grupos linguísticos: línguas afroasiáticas, Khoisan, nilo-saarianas e nígero-congolesas. O primeiro, de línguas afroasiáticas, também conhecidas como camito-semíticas, abriga cerca de 240 línguas e 285 milhões de falantes. A região de abrangência vai do norte da África, região do Maghreb, passando pelo Sahel, pelo leste da África, extrapolando as fronteiras do continente até o sudoeste da Ásia. O segundo grupo linguístico é formado pelas línguas Khoisan, notório pelo uso de cliques como fonemas e um extenso uso de consoantes. É considerado o menor grupo dos 4, contando apenas com 5 ramificações. Entre os seus falantes estão os bosquímanos, um dos primeiros grupos habitantes do planeta, hoje situados no sudoeste da África, na região do deserto do Kalahari, nos países como Botsuana, Namíbia, África do Sul e ainda em pequenos territórios de Angola e Zâmbia. O terceiro grupo é composto pelas línguas nilo-saarianas, que nascem no deserto do Saara, no vale do rio Nilo e na região dos Grandes Lagos. No oeste africano, a maior ramificação é a Songhai, que inclui diferentes línguas, com mais de 3 milhões de falantes, presente na Argélia, Benin, Burkina Faso, Mali, Níger e Nigéria. E no leste africano, os Maasai, que habitam hoje entre o Quênia e a Tanzânia. Por fim, o quarto grupo é o das línguas nígero-congolesas, considerado o maior tanto por conta do número de falantes e de línguas, quanto a área geográfica que abrange. As línguas atuais desse grupo são conhecidas pelos sistemas tonais com diferentes níveis de entoação. Abrangem grande parte da África do Sul do Saara e têm o Bantu entre as suas numerosas famílias linguísticas. Línguas Bantu, sim, formam um ramo do grupo benue-congolês da família linguística nígero-congolesa com mais de 600 línguas. São faladas sobretudo nos países africanos a sul do Equador por cerca de 300 milhões de pessoas. A língua Bantu com maior número de falantes é o Swahili. Existem outras línguas bantu, como por exemplo o Lingala, o Kikongo, o Mbundu, o Kimbundo, o Chokwe, o Zulu, o Xhosa, etc, etc. África é diversidade, África é cultura. África. Sinistro. A quantidade na verdade, as línguas, né? Nós falamos, acho que eu cheguei a citar, são
os dialetos, né, que são falados em vários países diferentes. Um país tem, sei lá, mais, sei lá, 100 dialetos. Pô, é muita coisa, gente. É impressionante, assim. Professor, será que é de fácil comunicação entre eles, apesar de serem quatro diferentes? Será que é possível entender entre Então, eles, entre a gente também? ué, mas então, isso você é interessante porque, por exemplo, quem vai fazer aí letras, né, ou quem vai fazer filosofia, né, pensando na filosofia da linguagem, né, na linguística, né, vai começar a entender que os grupos eles se reúnem, né, por meio da linguagem. Então, você vai ter grupos, né, grupos de sociedade que se aglutinam por meio da linguagem, então dos dialetos, né? Eu não sei como funciona isso. Deve ser muito complicado. Que doido, Aqui, que doido. porque assim, nós não temos dialetos assim no Brasil. A gente tem os regionalismos. Né? Mas se você, Isso. se você for na Bahia, por mais que você demore um pouco para entender a maneira, mas você vai compreender o que está sendo dito ali. Né? O que não deve acontecer na África, se você for de um país para outro, né? Verdade. Muda tudo. É muito, muito doido. Eu trouxe aqui três questões. Vou ler aqui três questões e eu vou. Deixa eu ver se eu encontrar aqui. Eu tinha separado aqui o. Ah, tá aqui. Já encontrei. Eu vou colocar para vocês aí no chat. Copiar. Ver se vai abrir também. Aqui, copiar. Vou colocar no chat a. E quase que eu paro de gravar. Vou colocar no chat esse formulário. O formulário tem três questões. Eu vou ler as questões aqui e vocês respondam ao Google Forms. Deixa eu só pegar aqui o texto. Aqui. Será que é esse aqui mesmo? Acho que é. Acho que é. É. Estão prontos? Pode mandar. É prova, hein? Atenção, prova surpresa. Brincadeira. Deixa eu só. Peraí, que não tá andando, peraí. Esse computador aqui, gente, tá. Ah, agora sim. Então, chegou aí, né? Primeira questão. Não responde, é só. Ninguém fala, não, tá? Só responde lá no Google Forms. O artigo 402 do Código Penal Brasileiro de 1890 dizia: fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecidos pela denominação de capoeiragem, andar em correiras com armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal. Fecha o microfone, por favor. Provocando tumulto ou desordens. Esse é o texto da pena. Prisão de 2 anos a 6 meses. Esse é o texto motivador. Aí vem dizendo: o artigo do primeiro Código Penal republicano naturaliza medidas socialmente excludentes. Nesse contexto, tal regulamento expressa a manutenção de parte da legislação do Império com vistas ao controle da criminalidade urbana. Letra B. A defesa do retorno do cativeiro e escravidão pelos primeiros governos do período republicano. Letra C. O caráter disciplinador de uma sociedade industrializada, desejosa de um equilíbrio entre progresso e civilização. Letra D. A criminalização de práticas culturais e a persistência dos valores que veiculam certos grupos ao passado da escravidão. E letra E. O poder do regime escravista que mantinha os negros como categoria social inferior, discriminada e segregada. Então, se quiser que eu repito sem problemas algum. Quem não pegou, eu repito. Quer que eu repita? Claro. Vou repetir a questão toda, então. Vamos lá. O artigo 402 do Código Penal Brasileiro de 1890 dizia:
fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecidos pela denominação de capoeiragem, andar em correiras com armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando o tumulto ou desordens. Pena, prisão de 2 a 6 meses. O artigo do primeiro Código Penal Republicano, naturaliza medidas socialmente excludentes. Nesse contexto, tal regulamento expressava letra A, manutenção de parte da legislação do Império com vistas ao controle da criminalidade urbana. Letra B, a defesa do retorno do cativeiro e escravidão pelos primeiros governos do período republicano. Letra C, o caráter disciplinador de uma sociedade industrializada, desejosa de um equilíbrio entre progresso e civilização. Letra D, a criminalização de práticas culturais e a persistência de valores que veiculam certos grupos ao passado de escravidão. E letra E, o poder do regime escravista que mantinha os negros como categoria social inferior, discriminada e segregada. Qual dessas letras os senhores escolhem? Cara, Nossa. acho que vou na D. Ó, Código Penal. Acho que vou na letra D. A criminalização de Eu tô entre práticas a D e culturais a E, cara. e a persistência de valores que vinculam certos grupos ao passado de escravidão. Acho que eu vou nesse, na D. Tá, você preencheu lá o Google Forms? Vou preencher. Então faça isso. É porque tem que sair pra ligar o microfone aqui e aí é difícil, né? Sim senhor. Vou dar um tempinho aí para ir para a segunda questão. O que Vitória não está achando na plataforma? Desculpe. Ah, não era pra responder não, perdoe. Não responde não. O Forms, se você clicar ele, não abre não? O formulário tá nos comentários, Vitória, não tá na plataforma, não. Eu coloquei agora. Deixa eu colocar de novo. Talvez ela não tenha visto, né? Você viu aí? É Tá. porque ela deve ter chegado depois, aí não apareceu pra ela. Quem entra depois não vê, né? Tem essa parada. Aqui não é WhatsApp. Vou colocar de novo. Aí, Vitória. Cadê o texto? Tá aqui. Nada, Vitória, tranquilo. Quer que repita? Ou a gente segue para a segunda questão? Por mim pode seguir, professor. E a galera Pode aí? seguir por mim. Beleza, então vamos para a segunda questão de Por mim qualquer... pode seguir também. Ok, aí se precisar eu volto, não tem problema. A segunda questão. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é capturar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Na verdade, né, essa questão aqui, de certa forma, é o que a gente tem tentado fazer nessas aulas, né? Peraí. Tá aqui. Outro lado. Então, vamos lá. Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, deve considerar que elas... Volto sim, peraí. A questão número 2? Vou repetir. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é capturar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Tranquilo aí, Vitória? Beleza, então vamos lá para as opções. Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé,
deve considerar que elas, letra A, permanecem como produção dos valores e costumes africanos. Letra B, perderam a relação com seu passado histórico. Letra C, dá para colocar todos aqui. Letra C, derivam da interação entre valores africanos e experiência histórica brasileira. Letra D, contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual. Ou letra E, demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. Então, baseado naquele texto que ele fala sobre a importância, né, nós revermos o passado histórico, não de uma forma nostálgica, né, mas para reconhecer a face brasileira e conhecer as influências da África no Brasil, né, a construção dessa cultura brasileira. Aí ele faz essa pergunta. Se quiser, volta no texto, por favor. Ok, sem problemas, volta no texto. No problem. Porque o texto, Vitória, é exatamente o que nós fizemos nessas 4 aulas. Vou ler mais uma vez com calma, que é exatamente o que a gente fez nessas 4 aulas. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, nem de seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro, né? Identificar as influências. O que se quer é capturar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Aí a questão... Com base no texto, análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, deve considerar que elas permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos. Letra B, perderam a relação com o seu passado histórico. Letra C, derivam da interação entre valores africanos e experiência histórica brasileira. Letra D, contribui para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual. Letra E, demonstra a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. Se eu estiver lendo muito rápido, ou né, pode falar aí, tá, gente? Sem problema. Tá tranquilo, tá tranquilo. Vamos para a terceira questão, que também fundamenta as nossas aulas. Olha que coisa bonita. Nossas aulas estão baseadas nessa lei aqui. A Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, inclui no currículo dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, a obrigatoriedade do ensino sobre história e cultura afro-brasileira e determina que o conteúdo programático incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica, política pertinentes à história do Brasil, além de instituir no calendário escolar o dia 20 de novembro, como data comemorativa do Dia da Consciência Negra. Aí vem a questão. Posso ler de novo, sem problema. A referida lei representa um avanço não só para a educação nacional, mas também para a sociedade brasileira, porque legitima o ensino das ciências humanas nas escolas, divulga conhecimentos para a população afro-brasileira, reforça a concepção etnocêntrica sobre a África e sua cultura, garante aos afrodescendentes a igualdade no acesso à educação, impulsiona o reconhecimento da pluralidade étnico-racial do país. Então, essas são as 5 opções. Depois, se vocês quiserem, a gente pode comentar cada letrinha aí, o que não é, o que é e o que não é. Alguém precisa que repita? Como é que tá aí? Eu espero que chegue... Já enviei, já. Ih, caramba. Não sei se vai aparecer pra você. Deixa eu ver se... Aqui, agora eu sou um camarada tecnológico. Vamos ver aqui. Já enviei também, professor. Sensacional. Vamos ver aqui. Só preciso encontrar onde é que tá, né? Professor, Tô ouvindo. Vitória pediu para deixar no texto, assim, a imagem que tá perguntando.
Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ou aliás, diminuir para você poder ver melhor. Assim tá bom? Tá bom, tá precisando certinho. Deixa eu ver se eu encontro agora aqui o, o formulário. Onde é que eu botei o formulário agora, gente? Opa, aí. Acho que aqui está. Ok, tem 9 respostas já. Marlon já respondeu, João Gabriel, Andrique, Isadora, Kaique, Guilherme, João Pedro, Mafei, Guilherme Mendonça, Arthur Nunes. Muito bem. Ainda 10 respostas agora. Faltam 8 pessoas. Vamos lá, gente. Quem precisar que eu repita, aí pode falar que eu repito sem problema nenhum. Hein? Celso, eu te enviei. Chegou aí pra você? Quem tá falando? É porque eu não tô vendo o. Isabela. Ah, peraí, deixa eu ver. Acho que sim, vamos ver. Atenção. Essa tecnologia. Ah, acabou de chegar. Muito bem. Andrei, Isadora, Kaique, Guilherme, João Pedro, Arthur, Isabela. Sensacional. Professor, Ok, fala. você pode repetir a 3 aí, por favor? Claro. Vamos lá. O texto. A Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, inclui no currículo dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, a obrigatoriedade do ensino sobre história e cultura afro-brasileira e determina que o conteúdo programático incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica, política pertinente à história do Brasil, além de instituir no calendário escolar o dia 20 de novembro como data comemorativa do Dia da Consciência Negra. Aí vamos às questões. A referida lei representa um avanço não só à educação nacional, mas também para a sociedade brasileira. Por quê? Legitima o ensino das ciências humanas nas escolas, divulga conhecimentos para a população afro-brasileira, reforça a concepção etnocêntrica sobre a África e sua cultura, garante aos afrodescendentes a igualdade no acesso à educação, impulsiona o reconhecimento da pluralidade étnico-racial no país, do país. Então nós temos aí uma única questão que está valendo, que vai ser a correta. Vamos ver aqui como é que está aqui da entrega. Temos 13. Ok, Giovana. Pô, maneiro, eu gostei desse negócio aqui, hein, gente. Davi mandou. Tá dando certo. Primeira vez que eu faço isso assim ao vivo. Algum professor já fez com vocês esse tipo de. Assim já, né? Pô, Não. já fizeram um formulário, mas ao vivo na aula e mandar, nunca. É a primeira vez. Verdade. O pioneirismo. Isso aí, professor. Beleza. Porque assim fica legal, né? Funciona bem, né? Fica legal, mas a ideia foi sua, né, Celso? Que bom, cara. Você é um cara. Você é brabo. É porque a Vitória tá se vanglorizando aí aqui nos comentários, mas. Não, a Vitória deu a ideia, pô. Eu só embarquei, fui na aba. Só tô materializando a ideia da Vitória. Eu posso tentar fazer isso nas outras aulas. É porque dá um trabalhinho. Mas é gratificante. Faltam 4, então, né? Opa, peraí. 2 pessoas saíram? Então faltam 2 pessoas responderem. Eu tenho 14 respostas, faltam 2. A gente aprende matemática também. E o que vocês acharam, gente, do texto aí, desses vídeos? Pode comentar aí. Nós Pô, mas temos eu achei interessante. um Eu tempinho. gostei. Gostei desse formato Eu aí que acho você fez.
Muito louco ter 2092 línguas, né, que ela falou. Coisa pra Misericórdia. caraca. É assim, é inacreditável, né? Aham. Eu queria até comentar um negócio, mais um comentário bobo. Eu não sei se foi só comigo, mas quando eu ouço a voz dessa apresentadora, ela me remete a uma mistura de, como é que fala, de um sotaque angolano com português, que ela puxa o R e fala bem parecido com o sotaque de quem é angolano, né? Sim, Isso é sim, legal. sim, porque existem países africanos que falam português, né? Então tem esse é um português carregado, né? Aham. Isso. Angolano. É mesmo. Esse meu colega do Senegal tinha esse mesmo sotaque assim carregado. Pô, é um sotaque bonito, só que às vezes dá uma agonia. Que É fica, bonito. parece que tá preso. É bonito, mas parece que tá preso, dá uma agonia, mas eu gosto bastante, professor. Eu gosto bastante. É uma outra sonoridade. Uma sonoridade. Ah, então, tem o aluno do ano passado, é exatamente esqueci o nome dele agora, daqui a pouco eu vou lembrar. Ele acho que era de Jamal? Angola. Não, lá do Sebric. Sebrick, não É, conheço. você não conhece. Eu vou lembrar daqui a pouco o nome dele. Ele era acho que é angolano. E ele tinha esse sotaque que fala, é o português, né? É que estamos aqui. É muito interessante. Falta uma pessoa só, então, responder. Estou aguardando ansiosamente para divulgar o gabarito. Ah, não foi difícil, não, né? Não, foi tranquilo. Foi Tranquilão. tranquilo. Aparentemente, pelos nossos conhecimentos, foi fácil, mas quem sabe pode estar errado. E aí? É uma coisa que também o Kaique falou agora, coisa interessante, que eu até vou propor para as aulas de arte, vou propor para o professor lá para ele fazer. Primeiro, né, trazer o assunto, a gente discutir, e depois, então, a gente visitar as questões, né? Perfeito. Porque senão Perfeito. se a gente for primeiro para resolver a questão, a gente não aprende, entendeu? E fica uma parada mecânica. Fica uma parada muito teórica, né? Eu acho que é legal a gente discutir, né? Visitar o texto, ver, né? Ver os vídeos e conversar, e aí a gente vai, né? Aí sim a gente vai para as questões. Beleza, famoso teste de verificação. Garoto. Então só falta uma resposta para mim. Vamos lá, quem está faltando mandar? Vamos ver aqui, vamos conferir? Vamos conferir? Vamos conferir? Tá na mão? Marlon mandou, João Gabriel Lima mandou, Andrique mandou, Isadora mandou, Kaique mandou, Guilherme Cordeiro mandou. Guilherme. Guilherme Mendonça, Arthur, Isabela, Vitória Franco, Giovana Leandro, Davi Lucas, Isaac Murta. Isaac Murta mandou 2 vezes. É que na primeira eu mandei errado a resposta. Aí na segunda, eu li lá no. Que você tinha mandado no Google Classroom e respondi certo. Beleza, então. Vou considerar, então, a que tá certa. Eu sou um cara bom. Se for o professor Cachê, já elimina. Não vai mandar, vou cortar isso aqui. Então, peraí, mas tem 16 pessoas aqui, não tá batendo. Porque conto com você, professor. Garoto. Então, beleza. Ó, o nosso gabarito, então. Número 1, letra D. Número 2, letra C. E número Rapidinho, 3. o senhor pode ir falando as questões e mostrando qual é, porque eu esqueci quais que foram as que eu marquei. Tá legal. A número 1. Vamos na número 1, vamos lá. Peraí. Falando sobre o artigo penal. Sim. O primeiro Código Penal republicano naturaliza medidas socialmente excludentes. Nesse contexto, tal regulamento expressa a letra D, que é a criminalização de práticas culturais e a persistência de valores que vinculavam certos grupos ao passado de escravidão. Porque, né, acho que até a década de 30, cara, isso acontecia, se não me engano. E acho que recentemente
teve uma reportagem no jornal falando que a Polícia Federal tinha liberado pertences, né, de grupos de afro-brasileiros que tinham sido apreendidos na década de 30. Número 2. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é capturar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Essa foi a resposta, foi a letra C. Vamos ver lá, conferir. Tira-teima, atenção. Derivam da interação entre valores africanos e experiência histórica brasileira. A gente conversou sobre isso, né? A diáspora africana, quando chega aqui no Brasil, até eu falei sobre isso quando eu falei sobre o pan-africanismo, né? Que reivindica uma volta à África, mas a gente tem uma origem aqui, coisas que foram produzidas aqui, né? Questão número 3. A Lei 10.639, falando da importância do ensino da cultura e história africana nas escolas oficiais e particulares. A referida lei representa um avanço não só para a educação nacional, mas também para a sociedade brasileira. Por quê? Aí qual é a letra? Letra E, é a última. Impulsiona o reconhecimento da pluralidade étnico-racial do país. Por que não é a primeira? Legitima o ensino das ciências humanas nas escolas. Porque, né, ciências humanas, você não vai legitimar as ciências humanas porque você está falando geral, de cultura africana, né? Por que não é a letra B? Divulga o conhecimento para a população afro-brasileira? Não tem essa... Acho que não, porque, na verdade, você não pode... aí você seria um ato segregacionista, né? Cultura afro-brasileira, grupos, né, separados. Por que não é a letra C? Reforça a concepção etnocêntrica sobre a África e a sua cultura? A gente já viu o que é etnocentrismo, você já sabe o que é etnocentrismo, então essa não pode ser mesmo. Garante aos afrodescendentes a igualdade no acesso à educação? Também é uma questão que está, né, problemática. Muito distante, né? Problemática, porque quando você fala aí, né, garantir o acesso à igualdade dos afrodescendentes, não é. Na verdade, é a questão da pluralidade, né? Impulsiona o reconhecimento da pluralidade étnico-racial do país. As questões não, assim, eu acho que se a gente não tem um certo aproximação com o assunto, com os textos, a gente pode cair em algumas armadilhas, né? Por exemplo, essa aqui poderia enganar. Garante aos afrodescendentes a igualdade ao acesso à educação, né? Quando você fala de lei, né? Então eu vou garantir o acesso. Isso pode ser uma pegadinha, né? Sim, sim. E aqui na letra... Professor. Oi, pode falar. Eu achei que a 2 era mais pegadinha do que essa 3 aí. Peraí, vou voltar aqui. A opção? Divulga conhecimentos para a população afro-brasileira, é isso? Não, ele está falando da questão 2, professor. A questão 2 mesmo, peraí. Vamos lá. Tá. Recuperação da herança cultural, tá. Vamos ver quais eram as respostas lá. Com base no texto, análise de uma situação no... tá. Essa daqui foi a letra C, né? Então, permanecem como produção de valores e costumes africanos? Essa letra A pode pegar mesmo. Então, aí você tem que lembrar que no texto ele fala um negócio lá que tá sendo reproduzido isso, mas não de uma forma só reproduzida. Está sendo de uma forma de ligação, sei lá, um negocinho. Ele fala aqui que não é um resgate nostálgico, né? Aqui não se trata, portanto, de um resgate ingênuo do passado, nem de um cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. Quer dizer, é uma consciência, né, de que a gente tem uma construção na nossa sociedade que teve influência africana, né, muito forte. Então, lá, a letra A poderia, né, permanecem como reprodução de valores e costumes africanos. Isso pode enganar. Perderam a relação com o seu passado histórico? Não. Aí, né, isso não. Derivam de interação. Essa foi a correta. A letra D. Contribui para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual? Não. Mas
a pessoa pode pensar, realmente, isso aqui pode gerar um problema de distanciamento, de afastamento, de segregação. Demonstra uma maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus? Se a pessoa não estiver atenta como você estava, né, lá no texto, porque está relacionado ao Brasil, né, à influência africana brasileira, a pessoa pode cair aqui também nessa ciladinha aqui, porque demonstra uma maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. Não é mentira. A gente acabou de ver aí a complexidade linguística africana, ela, né, ela supera aí os europeus, né? Então, a pessoa que não está ligada no texto, por isso que é importante, a professora de português deve ter falado com vocês, muita atenção no enunciado, né? Que a resposta está no enunciado. Pegou a visão aí? Pegamos. Verdade. É Concordo com isso, meus você, queridos. professor. Se vocês não tiverem mais nenhuma coisa para falar, nenhum comentário, né? A gente pode nos despedir. Pô, professor, gostei desse método que você fez, de verdade. Hoje foi Gostei. maneiro, né? Hoje foi maneiro, foi tranquilo. Exatamente é isso. Vamos ver se a gente na próxima, né? Eu não sei que eu vou trazer para vocês no próximo encontro, se eu vou fazer dessa forma, né? Trago o texto, o vídeo, a gente conversa e aí a gente vai para o Google Form. Beleza, eu só tenho uma dúvida aqui rapidinho. Pode falar, estou à sua disposição. Na última atividade que você passou, sobre um texto que a gente tem que fazer, esse texto é em relação a aspectos gerais da cultura africana? Eu não entendi direito o tema Opa, vamos do lá. texto. A gente vê agora. Espera aí, é 3001? Bom, é 3000, né? Vamos ver. Atividade Isso. filosofia. É a última atividade? Pô, Isso. a gente vê agora aqui, meu querido. No problem. Sem estresse. 3. Chamada. Ah, tá. Quinta atividade. Eu coloquei assim. Nossas primeiras aulas, é esse, de 2021, tratarão. Opa, peraí. Será que é Eu esse? não sei, é que fala sobre um texto dissertativo. Pra fazer um texto dissertativo. Ibe, acho que é com outro professor esse negócio aí, acho que é com o professor de arte. Porque a de filosofia está dizendo o seguinte: nossas primeiras aulas tratarão da filosofia africana. Faremos uma breve introdução em 4 aulas. Deixarei aqui 2 palestras. Eu nem coloquei na Não, nessa não, filosofia. acho que é o de arte. Acho que é com Então. outro professor. Isso, é porque filosofia eu não coloquei atividade, vou colocar hoje. Ah, garoto, não coloquei atividade de filosofia ainda não. Aí vocês estão, pô, tranquilão. Aí você tem que conversar com o professor de arte. Eu não troco muita ideia com ele, não. Tá, entendi. Cara meio estranho, sei Meio lá. estranho, meio nervoso, né? Meio Diferente. nervoso. Pois é. Aí depois você conversa com ele. Manda um zap. Beleza. Beleza. Aí, perguntas, comentários, o que vocês acharam? Então, nesse formato tá maneiro, né? Foi mais, assim, deu uma dinamizada. Deu uma dinamizada. Ficou mais interessante que já era, né? Beleza. Pô, acabar com o som, então. Deixa eu procurar um som aqui, peraí. Eu gosto de som. Turururu. Como eu coloquei ontem um som e não deu problema, porque eu peguei a aula e joguei lá no YouTube. Eu gravei, eu botei, né? No meio da aula, eu botei um som, então não deu problema. Então, vou botar o som aqui. Ah, tá, esse aqui é legal, peraí. Hélio Delmiro. O Delmiro é sensacional. Pô, cara. Vamos ver se aparece aqui. Hélio Delmiro. Tem um som aqui dele que é, pô, lindo. Bota uma música angolana. Peraí. Primeira coisa, você não pode discutir comigo. Essa música Peraí que esse som aqui.
É que vai fluir, vai fluir. É a próxima, é a próxima.
África.